Fala galera, beleza? Vou resolver o exercício aqui pra vocês, acho que eu vou resolver uns 3. Vou resolver cada um em um vídeo e aí eu vou mandando pra vocês. Deixa eu só tentar estabilizar aqui o celular, parar um pouco. Então, eu vou resolver primeiro esse aqui de carga triangular, aí eu resolvo uma de carga distribuída retangular e um terceiro com uma mistura delas, tá bom? Ó, quando a gente tem um exercício desse tipo, um exercício que a professora passou. O que você começa a fazer? Como é que você começa a fazer, né? A gente precisa equilibrar o sistema, equilibrar essa viga, todos os esforços dessa viga. E para isso, a gente precisa entender o que a gente está fazendo, né? Quando a gente fala equilibrar os esforços, significa que essa viga, a gente vai calcular ela de tal forma que não vai se mexer, não vai ter nenhum tipo de movimento, né? Porque isso é muito prejudicial. Então, para a gente fazer isso, a gente precisa lembrar de três, digamos assim, três regras simples, né? Da mecânica de sólidos, que é a somatória, que a gente precisa fazer a somatória das forças em Y tem que ser igual a zero, a somatória das forças em X tem que ser igual a zero, a somatória do momento em um ponto tem que ser igual a zero. A gente precisa entender isso, a gente precisa lembrar disso. A gente precisa lembrar que a gente tem que zerar essas forças para que essa nossa viga ela não se movimente, né? De nenhum jeito. Aí, beleza, como é que a gente começa? Primeiro passo, a gente precisa entender e ver que tipo de viga é. A gente primeiro começa aqui, ó, vou colocar aqui, classificar. Para você classificar ela, você usa essa forma, ó, 3N é igual a R. Sendo que esse N nosso aqui, ó, N é igual ao número de barras, eu vou colocar entre aspas, vigas no sistema. Só tá vibrando, deixa eu ver se eu trabalho aqui. Acho que eu travei. O número de barras no sistema, né? Então a gente tem uma viga só, ela vai de A a B. Então essa nossa viga, então vai ficar aqui, ó. Quantas barras tem? Uma. Então a gente faz 3 vezes 1 é igual a reação de apoio. Esse R é de reação de apoio. Vou aqui. Número de vigas, IR, igual a reação de apoio. Beleza. Aí, pra gente ver as reações de apoio, a gente tem que entender os tipos diferentes de apoios, né? Aqui, quando a gente tiver uns exercícios, desenhos desse tipo, isso aqui significa um apoio fixo. E ele conta com duas reações. Uma em X e outra em Y. Direita, esquerda, para baixo, para cima, ele só significa que ele tem duas reações. Pode ser tanto para baixo, para cima, para direita, para esquerda. E quando a gente tiver apoios desse tipo aqui, ou com as bolinhas embaixo assim, isso aqui é um apoio móvel. E a gente conta com uma reação. Essa reação ela é perpendicular ao apoio. Ou seja, se ela tiver desse estilo, ela vai para cima ou para baixo. Se ela tivesse ao contrário, ela iria para a direita ou para a esquerda. Beleza. A gente entendendo isso, a gente entende essa daqui, né? Apoio fixo, duas reações, apoio móvel, uma reação. A gente vai ver quantas reações tem. Aqui no ponto A, você vai ter uma reação. Eu vou colocar uma reação para cima, eu vou chamar de FYA. Vou colocar uma reação para fora mesmo, um FXA, e aqui no B eu vou colocar uma reação para cima, FYB. Beleza. Então, se a gente contar aqui, ó, a gente tem 1, 2, 3 reações de apoio, né? Então a gente vai colocar aqui 3. Então 3 igual a 3. Então a gente sabe que essa nossa viga ela é isoestática. Beleza. A gente classificou a viga, agora a gente vai para a resolução dela. Como é que a gente resolve? Essas nossas reações de apoio, elas se tornaram incógnitas, né? Para a gente começar a resolver o exercício, a gente precisa saber quanto que vale cada uma delas.
Então, para a gente saber quanto que vale uma dessa, eu vou usar essa regra aqui da mecânica dos sólidos, somatória das forças em y, x e momento, para achar quanto que vale FYA e FYB. Depois daí é que a gente consegue resolver. Então aqui, eu coloquei aqui, ó, segundo. Deixa eu ver se esse caneta tá ficando baixo aqui, tá a cor. Segundo, encontrar valores das reações. Beleza. Então vamos fazer primeiro para y. Aqui, ó, somatória de força em y é igual a zero. Beleza, somatória de força igual a y é igual a zero. Aí você se pergunta, e essa carga triangular distribuída, como é que a gente sabe para fazer, como é que a gente resolve ela, né? Como é que a gente trabalha com ela? Quando você tiver, ó, carga triangular, a gente vai fazer a área dela, porque a área dessa figura, desse triângulo, a área que der, ela é equivalente a uma força, se eu aplicasse num ponto, a uma força concentrada, né? A uma força pontual. Se eu tenho aqui, ó, eu vou ter um triângulo desse estilo. 10 maior, aqui por 10. Esse é o nosso triângulo, 10 por 10, né? Certo? Então, a área desse triângulo é igual a essa força. É a mesma coisa. Em vez de ser essa força triangular, como se eu tivesse somente uma força assim, ó. Uma força pontual em um ponto. Então, a gente vai achar quanto que vale essa força pontual, né? Porque a gente não consegue trabalhar com ela triangular. Então, a nossa força triangular, a nossa carga triangular, ela vai valer. Eu vou colocar aqui, ó, a área do triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. Ou seja, base 10 vezes 10 de altura dividido por 2 dá 100 dividido por 2 é 50. 50 kN. Então, essa carga distribuída, ela tem uma equivalente, se eu vou fazer um equivalente nela aqui, que vale 50 kN. E onde eu vou colocar? Regra, ó, sempre lembre, regra. Localização da carga distribuída. Eu vou colocar distribuída, que você vai entender. Ela sempre vai estar 1/3 da base maior. Ou 2/3 da base menor, vou dizer assim, que não tem base menor, né? Como assim, base maior? Essa aqui, ó, é a nossa base maior, é a parte que ela tá mais alta, no 10. Então a nossa localização vai ser 1/3 desse x aqui, ó. No caso é 10, aí. Eu vou colocar 1/3 da área da base, então vai estar aqui, ó. Isso aqui vale 1/3 e aqui vale 2/3. Se vai estar 1/3, eu tenho 10 dividido por 3. 3,33. Então eu vou jogar ela aqui em cima, vou jogar ela no desenho. Vou jogar ela aqui, ó. Mais ou menos aqui, eu vou não tá em escala, então eu vou jogar um valor aqui mais ou menos, 1/3. Vou jogar aqui, ó. Vou jogar ela aqui. 50 kN. Aqui, ó, da base maior, 1/3 da base maior. Então ela vai estar 3,33. Beleza. Aí, quando a gente achar essa carga triangular, quanto que ela vale, a gente vai para a resolução. Outra coisa importante que vocês precisam entender, convenção de sinais. Como assim convenção de sinais? Como é que a gente coloca positivo e negativo, né? Para onde? Ó, sempre, quando a gente vai nessa primeira parte, que é de achar a reação, a gente fazer a reação ao momento, a gente sempre vai usar para cima positivo, para baixo negativo. Sempre. Para a direita positivo, para a esquerda negativo. Anti-horário, momento anti-horário positivo, horário negativo. Sempre essa nossa regra de sinal. Y, para cima positivo, para baixo negativo. Momento, anti-horário positivo, horário negativo. X, para a direita positivo, para a esquerda negativo. Vocês conseguindo entender essa regra de sinal, a gente parte continua no exercício, né? Então vamos lá. A gente tem FYA positivo porque está para cima, menos 50 porque está para baixo, mais FYB, isso é igual a zero. Por que é igual a zero? Porque a somatória das forças em Y
essas três forças que eu tenho em y, eixo y, né, cartesiano, é igual a zero. Então, FYA mais FYB vai ser igual a 50. Beleza, a gente vai deixar aqui, ó. Vou colocar aqui. Guardar isso aqui. Por quê? Porque a gente tem duas incógnitas e um valor, então a gente não consegue resolver. A gente vai resolver agora. A gente vai fazer o momento, né? Eu vou fazer... o momento vocês podem fazer sempre em relação a qualquer ponto mesmo, sempre, em relação a qualquer ponto. Aí, vocês têm que pensar assim, o que é momento, né? Primeiro, deixa eu só dar uma repassada. O que é momento? Ó, momento é igual uma força vezes um deslocamento. O momento em um ponto, né? Ponto P. É uma força vezes um deslocamento. Deslocamento é de quanto que tá. Se eu tenho aqui, ó, meu ponto P, aqui eu tenho aqui, e aqui eu tenho uma força F1, e aqui eu tenho, ó, esse valor vale X, o momento nesse ponto aqui, ó, nesse ponto, vai ser F1, ele vai ser o quê? Ele vai ser, ó, negativo, porque, ó, olha pra minha mão, tá vendo? Tá sentido horário, como eu falei que sentido horário era negativo, então vai ser menos F1 vezes X, porque é a distância do ponto até a força, vezes X. Isso aqui é igual ao momento no ponto P. Entendeu? O momento no ponto P é menos F1 vezes X. É isso aqui. Então, vocês entendendo essa regra e essa regra dos sinais, o meu momento eu vou fazer em relação a A. Eu vou fazer aqui, ó. Somatório do momento em relação a A vai ser igual a zero. Aqui, ó. Beleza. Somatório do momento nesse ponto. Eu tenho essa força de 50. Olha pro desenho, vocês vão ver. Ela tá fazendo, ó, o ponto é esse. Ela tá fazendo o sentido o quê? O horário, certo? Então vai ser menos 50 vezes 10 menos 3.3333, 6, vezes 6,6667. Beleza? Então, ó, eu tenho o quê? Força, que é de 50 vezes o deslocamento, do ponto A até aqui, ó. Do ponto A até aqui. Aí agora eu vou ter qual? O Y. O Y de B. Ó, se vocês olharem para o desenho, ele está fazendo sentido anti-horário. Então, anti-horário é positivo. Mais FYB vezes o deslocamento. Qual que é o deslocamento de A até B? 10 metros. Isso vai ser igual a zero, porque eu falei que era igual a zero. Então, eu sei que FYB vai ser igual... Vou passar para lá, isso aqui vai ficar positivo, né? 50 vezes 6,6667 dividido por 10. Esse 10 aqui, ó. Beleza? Tá multiplicando o que está dividindo. O que eu fiz de novo? Eu passei o 50 vezes 66 para lá positivo, para o lado de cá. Beleza? E esse 10 que está dividindo e que está multiplicando o FYB, eu passei para lá dividindo. Então eu vou ficar aqui, ó. 50 vezes 6,6667 igual dividido por 10. Então eu sei que FYB vai ser igual a 33,333 kN. Beleza, a gente achou o primeiro valor e quanto que vale. Aí com essa incógnita aqui que a gente aqui de cima, ó, espero que esteja dando para ver aqui, ó. Com esse valor aqui de cima, com essa incógnita aqui que era FYA mais FYB igual a 50, eu achei FYB, né? Então FYA vai ser igual a 50, passa para lá, muda o sinal, menos FYB. Então FYA vai ser igual a 50 menos 33,3333. Então FYA igual a 16,6667 kN. Beleza, a primeira parte está feita. Qual é essa primeira parte? A gente achou onde que está a carga distribuída triangular, a gente achou quanto vale as reações de apoio e para onde elas estão. Ó, deu positivo aqui, significa o quê? Que tá certo essa convenção de sinal, ó. Tá certo, essas duas forças, elas são para cima mesmo, para cima. Se tivesse dado menos 33, significaria que em vez desse FYB tá para cima, ele estaria para baixo. O positivo só significa que está certo a convenção de sinal. A gente chegando nessa parte, eu vou fazer um diagrama de corpo livre aqui, rapidinho. O diagrama de corpo livre é só você fazer o redesenhar, só que agora você coloca os valores. Então a gente vai ter uma barra assim, ó. Aqui eu vou ter para cima, aqui é meu FYA, certo? Eu quero pontuar. Eu vou ter 16,6667. Aqui
colocar aqui, ó. Quanto que é? 6,66667. Aqui eu vou ter uma força de 50 kN. Só que, como a gente vai achar os valores de momento importante, eu vou conservar, só para lembrar, que ela é uma carga distribuída. Então eu vou deixar ela aqui. Não vou tirar ela não, que eu vou precisar dela. Esse 50 eu uso para achar os momentos. Só que quando eu for achar momento fletor e cortante, eu vou usar o valor da distribuída, que é esse 10 kN. Vocês já vão entender. E o meu FYB, eu achei ele também, né? Tá para cima. Ele vale 33,333. Beleza, para bater aqui. E esse valor meu aqui, ele vale 3,3333. Só para arredondar um pouco as casas. Então esse aqui é nosso... Esse aqui é isso aqui, só que agora com os valores. Aí a gente vai para a parte que, digamos assim, que mais se complica, né? Como é que a gente vai achar os esforços solicitantes, que é o momento fletor e cortante? A gente vai fazer um corte. Só que se vocês olharem para essa barra, quantos cortes eu vou fazer? Eu vou fazer um corte só. Por quê? Se eu sair daqui, ó, se eu vir para cá, tirando essa carga distribuída, essa é uma viga inteiriça, só tem uma carga, só tem um esforço nela. Então eu vou fazer um corte daqui até aqui. Quando chegar aqui, ó, exatamente aqui, antes desse FYB, eu vou fazer um corte aqui nele, ó. Vou fazer esse corte aqui, daqui até aqui. Então esse meu corte, ó, em primeiro lugar, ele vai ser um X da esquerda para a direita, isso aqui é importante. Ele vai ser 0 menor ou igual a X menor que 10. Por quê? Ele vai ser de 0, ó, ele vai ser de 0 até 10, né? Ele vai ser até menos que 10. Até menor que 10. Então é de 0 até menor que 10, meu X. Beleza? Então eu vou só fazer um desenho aqui para vocês perderem. Vou fazer uma barra normal. Opa, isso aqui não importa, esquece aqui. Até aqui eu vou fazer um corte. Aqui, ó, no lugar que eu faço o corte, eu chamo esse meu ponto de S. Esse nosso ponto S. Aqui eu tenho uma força de 16,667. E aqui eu tenho a distribuída. Vou jogar para cá, vou ver aqui, ó. Aqui eu tenho a minha força distribuída, minha carga distribuída, aqui em cima dela. Para vocês resolverem carga distribuída, então, agora é importante vocês darem uma prestada atenção. A gente vai fazer por semelhança de triângulo, semelhança de triângulos, que a gente vai achar. A gente não está fazendo um corte aqui nesse ponto. Então, esse ponto no corte aqui, ele não vai ser tipo 10 kN, ele vai ser um valor abaixo de 10. E eu posso fazer o corte em qualquer lugar, né? Porque, como eu vou achar as minhas equações em razão de x, então eu posso fazer o corte em qualquer lugar. Então, essa minha altura nova aqui, ó, eu vou chamar de QX. QX é o quê? Ó, vou colocar aqui para vocês, ó. A altura do corte. Por que ela vai ser a altura do corte? Porque eu posso fazer esse corte aqui, eu posso fazer esse corte aqui, eu posso fazer esse corte aqui. Em qualquer lugar que eu fizer o corte, esse meu QX ele vai estar dependente de X. Então, se eu fizer um X com aqui, como vai depender desse X, essa altura vai ser aqui. Ele já vai entender que essa altura vai ser aqui. Espero que vocês consigam pelo menos entender um pouco o jeito que eu expliquei. E quando eu fizer esse meu corte QX aqui, ó, eu vou achar essa altura, certo? Eu falei para vocês aqui atrás que quando a gente fizesse a área do triângulo, ó, para a gente localizar, para a gente colocar a nossa força, a nossa carga pontual, eu ia fazer 1/3 da base maior, certo? Vocês lembram? Eu vou fazer a mesma coisa para esse corte. Por quê? Eu vou ter uma altura. Se eu tiver uma altura, eu vou ter uma área de triângulo nova. Porque assim, ó, vou fazer um exemplo aqui para vocês, para que vocês consigam entender. Se eu fizer um corte aqui, exemplo, fizer um corte aqui eu vou ter um QX, depende de X. Aqui vai valer X, certo? Beleza? Tranquilo? E como é que eu vou fazer para localizar essa força? Por quê? Eu preciso localizar essa força no desenho para achar o momento dela, o momento fletor dela. Então, essa força aqui, ó, vai ser 1/3, eu falei para vocês, sempre 1/3 da base maior. Minha base maior é onde tem a altura. E essa força concentrada, eu vou chamar ela de Q'X. Só que eu não vou fazer ela aqui, eu vou fazer ela aqui grande. Isso aqui foi só um exemplo para vocês entenderem. Porque eu posso fazer o corte em qualquer lugar do triângulo. Mas eu vou fazer aqui.
Como eu vou fazer aqui, eu estou fazendo aqui, e ele está dependendo de x, ele vai ficar uma fórmula. Sempre que você coloca o valor de x, se colocou o valor de x valendo 5, vai estar na metade do triângulo, certo? Então ele já vai entender que a altura do triângulo está aqui, e que a minha linha x vai estar 1/3 daqui, ó. Vai estar aqui, 1/3 de 5. Beleza? Beleza, então vamos lá. Esquece isso aqui, só para marcar. Aqui a nossa altura total é Q', né? Então eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui um Q'(x) que vai estar 1/3 daqui, ó. Vai estar 1/3 daqui, 1/3 da base maior. Nossa base maior em relação ao Q', ao QX, entendeu? Vou só desenhar aqui embaixo para vocês entenderem, senão vocês vão se perder. Ó, vai ficar assim. Aqui vai valer x. Beleza? Aqui é nosso Q'(x). Ele tá 1/3. A nossa altura aqui, ó, é Q de x. Q de x, beleza? Esse aqui é nosso triângulo. Aqui, se vocês quiserem também, aqui tá 2/3. Só pra nada. A gente vai achar esse QX aqui, ó. Eu vou ensinar pra vocês como é que acha. Pra vocês acharem esse QX, vocês vão usar semelhança de triângulos. Como assim semelhança de triângulos? A gente não tem um triângulozão aqui, ó, no começo do exercício. A gente tem esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo ele tem uma altura de 10 e ele tem um comprimento de 10. Então eu vou usar semelhança de triângulos, porque todos os triângulos, qualquer triângulo que vocês fizerem aqui, ó, tenta imaginar, tenta entender. Qualquer triângulo que eu fizer aqui, ó, ele tá na mesma inclinação, ele tem o mesmo ângulo aqui, o mesmo ângulo aqui, e ele tá sempre com 90 graus. Então ele tá sempre aqui, ó. Então eu vou fazer semelhança de triângulos com esse triângulo. Para fazer semelhança de triângulos, eu vou jogar altura com altura, base com base. Como assim? Desse jeito, ó. Q de x está para... Qual que é a nossa altura do triângulo original? 10 metros, 10 kN. Então vai ficar 10 kN, certo? E qual que é a nossa base? Porque eu tô falando semelhança de triângulo com altura e base. A nossa base daqui, do nosso triângulo aqui é x, ó. Você precisa que é x, está para... Qual que é a base do triângulo lá original? 10 metros, certo? Então vou colocar aqui 10, vou colocar metros. Beleza? Então, ó, a gente resolvendo isso, mesmo que desse para olhar e falar que dava pra cortar, eu vou fazer passo a passo para vocês entenderem. Que dava pra gente cortar, né? Aqui com aqui, dava direto. Então vai ficar assim, ó. X vezes 10 é igual a Q de x vezes 10. Aqui dá pra cortar, né? Mas vou só fazer a passagem para vocês entenderem. Q de x é igual a 10x dividido por 10. Corta aqui. Q de x é igual a x. X kN. Beleza. O que significa isso? O que eu tô falando? Eu tô falando que essa nossa altura aqui vai ser igual ao x. Aqui a altura é igual ao x. Então, se eu tenho um x de 5 metros, a nossa altura vai estar 5 metros, 5 kN. Se eu tenho um x de 2 metros, a nossa altura vai estar 2 kN. Se eu tenho uma altura de 8, se eu tenho um comprimento de, eu quero saber quanto que está em 8, eu vou ter uma altura de 8 kN, beleza? Então, achando esse primeiro nosso aqui, aí eu vou achar agora o Q'(x). Q'(x). O que é o Q'(x)? Nosso Q'(x), ó, vai ser a força concentrada, ou carga concentrada do triângulo do corte. Como assim do triângulo do corte? Eu tô vendo esse triângulo aqui, ele é o triângulo equivalente, triângulo do corte, né? Então, como aqui atrás eu fiz para vocês base vezes altura dividido por 2, a gente achou uma força aqui, eu vou fazer essa mesma força, porque eu preciso dela, eu não precisei dela para fazer um momento aqui atrás, quem tá assistindo tudo 100%, eu precisei dela para fazer um momento aqui, ó, eu precisei dela para fazer um momento aqui. Então, para a gente achar um momento fletor, eu vou precisar de uma força pontual, uma força no ponto, não vou precisar dessa carga distribuída. Então, eu preciso achar essa força. Para achar essa força, eu vou fazer a mesma fórmula. Qual a mesma fórmula? Fórmula do triângulo. E vou colocar vou colocar ela localizada a 1/3 dessa base maior. Então, bora lá. Para achar o Q'(x). Q'(x), ele vai ser igual ao nosso QX
vezes x vezes meio. Como assim? O que é isso? O que linha x é o quê? Altura. O x é o quê? A base. Base vezes altura é o quê? A área do triângulo, certo? Mas falta o que na área do triângulo? A área do triângulo, né? Base vezes altura dividido por 2. Então eu fiz vezes meio, mas se vocês quiserem dividir por 2, é só para mostrar de onde que veio. Então eu fiz aqui, ó, base vezes altura dividido por 2, porque multiplicação, então dividido por 2. É essa aqui, ó, base vezes altura dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2, é a área do triângulo. Então o nosso Q linha x vai ser igual, quanto que é o nosso QX? É x vezes meio. Então o nosso Q linha x vai ser igual a x vezes x, x quadrado sobre 2, certo? K newtons. Beleza, a gente achou tudo que a gente precisava achar, agora é só fazer cortante e momento. Vou refazer o gráfico, vou refazer esse desenho aqui, para vocês irem acompanhando. Tá assim até agora o nosso desenho. Eu tenho aqui x, aqui é 1/3 de x, aqui é 1/3. Eu tenho x quadrado sobre 2. Aqui na ponta eu tenho o nosso FY valendo 16,667. E aqui, esse aqui é o desenho do nosso corte. E aqui eu tenho o momento S, o ponto S, que é nele que eu vou fazer os valores de momento cortante. Beleza, eu vou fazer cortante aqui porque é rápido, não come muita força. Espero que vocês estejam conseguindo ver. Qualquer coisa vocês me tiram dúvida. Eu vou fazer cortante. Agora, uma coisa de sinais vocês têm que lembrar. Eu falei para vocês que essa regra de sinais era para fazer quando vocês estivessem achando reações de apoio. Quando vocês estiverem fazendo esforços solicitantes internos, vocês têm que se atentar aos sinais. Por quê? Quando eu fizer um corte, ó, tá vendo aqui que eu falei que o X era da esquerda para a direita? A minha regra de sinal vai ser o seguinte: a nossa cortante vai ser para baixo, positiva. O cortante aqui é um mais, aqui ficou torto. E o nosso momento fletor, ele ainda vai continuar anti-horário, positivo. Quando eu cortar da direita para a esquerda, nosso positivo vai ser para cima e o nosso momento fletor positivo vai ser horário. Só que vocês têm que lembrar disso aqui, ó. Por quê? Aqui, ó, se nós não se pegar, aqui o positivo era para cima, aqui o positivo é para baixo, porque é da esquerda para a direita. Quando ele é positivo, ele é quando é da direita para a esquerda. Então, bora lá, vou colocar aqui. Como o nosso corte é da esquerda para a direita, o nosso cortante positivo é para baixo. Positivo para baixo e vou pôr aqui de novo, o momento fletor é positivo para cá. Então, ó, o que é cortante? Cortante é a nossa esforço no eixo Y, né? Então eu sei que a somatória das forças em Y é igual a zero. A somatória das forças em Y é igual a zero. Quantas forças eu tenho em Y? Eu tenho em Y para cima. Para cima o que? Negativo. Menos 16,667 para cima. Para baixo, positivo. Mais x ao quadrado sobre 2, que é o nosso valor de Q' x. Mais a cortante. Desculpa, é V1. Coloca aqui, ó, V1, que é cortante, igual a zero. Por que V1? Porque quando eu faço o corte nesse ponto aqui, ó, nesse ponto, eu tenho uma cortante aqui, positiva, V1, e eu tenho um momento fletor aqui, ó, MF1. Nesse ponto, ele cria a cortante e o nosso momento fletor para a gente descobrir quanto que vale. Então, isolando esses dois termos, eu tenho que V1 é igual a menos x ao quadrado sobre 2 mais 16,667. Beleza. A gente chegou na fórmula, essa aqui é a fórmula, né? Quando a gente chegar nessa fórmula, a gente vai atribuir dois pontos, né? Pra gente construir o gráfico e pra gente saber como é que tá se comportando. Os pontos que eu recomendo vocês utilizarem são os pontos do corte. Como o nosso corte ele está indo de 0 a 10, eu vou usar x igual a 0 e x igual a 10, beleza? X igual a 0, essa nossa cortante vai dar
aqui dá 0, certo? Beleza? E aqui vai dar 16,667. Tinha que dar 16,667, por quê? Quanto que deu o nosso FY lá? O nosso FY lá, ele deu 16,667. Como aqui você só tem essa reação de apoio, então tinha que dar mesmo, a nossa cortante, ela tinha que dar em módulo igual ao valor do FY lá. Beleza. E quanto der 10? Quando for 10, aqui vai dar quanto? Vamos calcular. Aqui fica menos 10 ao quadrado, igual dividido por 2, mais 16,667. Isso deu 66,6... Peraí, acho que eu errei alguma coisa. Só um minuto. Não, tá certo. É isso mesmo. Desculpa, errei aqui, ó. Vai ficar 10 ao quadrado. 10 ao quadrado. Deu 100. Dividido por 2, 50. Só que é negativo, né? Então fica menos 50 mais 16,667. Isso dá menos 33,333 K Newton. Aqui também é K Newton. K Newton. Beleza? Tranquilo. Então essa aqui é a gente já consegue construir o gráfico de cortante. Quando o x for igual a 0, ele vai sair de 16,67. E quando ele chegar em 10, ele vai cair para menos 33,33. Aí a gente está quase no final do exercício. Falta só achar o momento e fazer o gráfico. Vamos calcular o momento. Então, momento. E momento no ponto S. No ponto S, ó. Vou deixar aqui. No ponto S aqui, ó. Acho que dá para enxergar, não estou conseguindo ver. No ponto S aqui. Então, anti-horário vai ser positivo. E a gente vai ver aqui, ó. Olha aqui no desenho. A nossa primeira força que faz momento é essa aqui. Ela está fazendo momento no sentido horário. No sentido horário é negativo. Então vai ficar menos 16,667 vezes quanto? X. Porque o nosso corte não vai de 0 a x, de vale x e seno de 0 a 10. Então, o nosso comprimento de corte é x vezes x. Beleza? A segunda força que faz momento é essa aqui, que é o nosso Q'X. Ela faz, olha aqui na minha mão, ela faz momento no sentido anti-horário, então ela é positiva, mais x ao quadrado sobre 2 vezes, qual que é a distância do ponto até a força? 1/3, porque ela vai ser sempre 1/3 da base maior, vezes 1/3 mais o momento fletor, que é positivo, 1. Isso vai ser igual a 0. Beleza? Eu vou jogar esses termos. Eu vou resolver primeiro esse termo aqui, depois eu vou jogar para lá. Então fica assim, menos 16,667x mais x ao quadrado sobre 6. Opa, x ao quadrado. Só um minuto. Ah, tá. Só um errinho simples aqui, até que eu tô olhando aqui na minha rascunha só para não perder. Aqui, ó, é 1/3, certo? Eu falei que é 1/3, mas é 1/3 de quê? 1/3 de x, certo? Aqui não vale x? Tudo vale x. Então eu tô falando que essa força ela tem que estar 1/3 de x. Então eu esqueci só de pôr um x aqui, ó, galera. Tá bom? Desculpa. Então, ó, vai ficar, a força faz momento no sentido anti-horário positivo, vezes 1/3 de x. 1/3 de x. Então vai ficar assim, x ao quadrado vezes x dá x ao cubo. X ao cubo, 2 vezes 3 sobre 6, mais momento fletor 1, igual a 0. Então, nosso momento fletor 1 vai ser igual menos x ao cubo sobre 6, mais 16,667 de x, certo? De novo, a gente tem que achar dois pontos para a gente ver como é que se comporta o gráfico e achar valores, né? Primeiro eu vou usar de novo 0 e o segundo ponto eu vou usar 10. X igual a 0, x igual a 10. Quando x vale 0,
isso aqui vale 0, porque vai ficar 0 e 0. Vale 0. Beleza, eu vou nem fazer. Quando x vale 10, vai ficar menos 10 ao cubo sobre 6 mais 16,667 vezes 10. Isso vai dar 10 elevado ao cubo sobre 6 dá, isso aqui dá menos, isso aqui, ó, menos 166,6667. Isso aqui vai dar mais 166,667. Ou seja, isso aqui deu 0. 0, 0, 0. Então ele sai de 0 e chega em 0 o nosso gráfico, beleza? Aí você vai falar assim, pô, tá, mas como é que eu sei para onde ele vai? Se ele vai para cima, se ele vai para baixo, como é que eu sei como construir esse gráfico? Porque deu 0 e 0, então você não sabe como é que ele faz, né? Como é que acontece? Então é o seguinte, quando vocês têm que fazer normalmente sempre, mas quando der isso, principalmente quando der isso, vocês vão ter que achar o ponto de máximo. Precisa achar o ponto de máximo do gráfico, momento fletor 1, máximo. A gente vai igualar a cortante. A gente vai igualar a cortante igual a 0. Cortante o que? A equação de cortante. A equação de cortante, nossa, é essa aqui, ó. Cortante é essa aqui que eu falei pra vocês. Então vai ficar o seguinte. V1 igual menos x ao quadrado sobre 2 mais 16,667. Isso vai ser igual a 0. Então, vou jogar esse termo para ficar positivo. Então vai ficar assim. X ao quadrado sobre 2 é igual a 16,667. Lembrando que eu joguei esse x para cá, só inverti a fórmula. Boa. Ficar igual a 0. Então, o nosso x vai ser igual... O nosso x vai ser igual a 16,667 vezes 2, raiz de 33,334. Raiz da resposta. Então, o nosso x vai ser igual a 5,773 metros. Então, eu sei que o meu momento de máxima no gráfico vai ser no x igual a 5,73. A gente vai achar quanto que vale, porque eu achei o momento de máximo, o ponto de máximo. Agora eu vou saber quanto que vale o momento nesse ponto. Então eu vou achar o momento fletor do ponto 5,773. Eu vou achar. Qual que é a nossa equação de momento? A nossa equação de momento vai ser igual menos x ao cubo sobre 6 mais 16,667 de x, sendo que x vale esse valor aqui, ó. A gente acabou de achar. Então eu vou colocar aqui, ó, menos 5,773 ao cubo sobre 6 mais 16,667 vezes 5,773. Aqui não é o cubo. Então o nosso momento fletor no ponto 5,773 vai valer. Eu vou fazer aqui 5,773 elevado ao cubo igual dividido por 6, negativo, né? Então vai ficar igual menos 64,3327 mais 16,667 vezes 5,773, que deu mais 96,2186. Vou fazer menos 64,13327 mais 96,2186. Então eu sei que nosso momento fletor no ponto 5,773, que é nosso momento de máximo, ele vai valer 32,085 kN por metro, que é momento, né? Beleza, então eu sei que meu gráfico sai de 0, chega em 0 e o nosso momento de máxima é um valor intermediário positivo, né? Agora só falta construir os gráficos. Então, para construir os gráficos, a gente vai fazer um gráfico aqui, outro aqui e outro aqui. Esse primeiro aqui é só a representação da viga.
Como seus gráficos estão feios, depois vocês fazem um bonito, só para vocês precisam entender. Aqui vale 10 metros. Beleza, essa aqui é a nossa viga. Aqui eu vou fazer um anticortante e aqui eu vou fazer um de momento. Sendo que o momento positivo é para baixo. Positivo, aqui, positivo é para cima no cortante, beleza? Só a representação. Então, vamos lá. O nosso gráfico de cortante, eu sei que quando x valia 0, ó, x valia 0, a nossa cortante valia 16,666